Em 1856, conversos mórmons da Europa utilizaram um novo meio de transporte que permitiria até o mais pobre dos santos a imigrar, o carrinho de mão. Essas histórias são contadas como se as duas últimas companhias estivessem viajando juntas naquele ano. Alguns eventos não estão em ordem cronológica, mas todos os milagres representados são verdadeiros. Montanhas de Sierra Nevada, junho de 1847. Aqui! Aqui! Acho que foram os lobos. Não foram os lobos. Eles atacaram uns aos outros. Irmãos! Irmãos! Juntem-se! Atenção total ao General Kearney! O Exército dos Estados Unidos expressa gratidão a este serviço adicional que prestaram. Destruam os cadáveres e depois vocês estarão livres para ir rumo ao leste. Soldado Savage? Sim, senhor. Começa a queimar. Soldado Savage. Eu entendo completamente que o senhor foi dispensado. Mas tendo se voluntariado para esta missão, esteja certo de que está desobedecendo a uma ordem direta. Senhor, achamos que uma oração seria apropriada antes de queimarmos tudo. Oração? Sim, senhor. Você acha que uma oração vai adiantar alguma coisa? Não tínhamos controle sobre as ações dele, senhor. Mas temos controle sobre as nossas. Querido Deus, te agradecemos por tudo que temos. Oramos pelas almas que aqui se encontram em seu lugar de descanso. Por favor, perdoe-os por seus erros. Sua situação era desesperadora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estas eram pessoas comuns, com esperança no futuro. Mas acredito que o medo e as circunstâncias desesperadoras demonstrem as piores características das pessoas. Fomos enviados para nos dispor de seus corpos, mas em minha mente, suas ações continuam vivas.
batalhão Mormon queima os restos mortais da família Donner. Remember Films e Excel Entertainment apresentam um filme de T.C. Christensen, 17 Milagres. Cinco anos depois, Vale do Lago Salgado. Esposa e mãe Jane Mother Savage, falecida em 29 de dezembro de 1851. O profeta Joseph Smith nos ensinou que o sacrifício traz as bênçãos dos céus. Meus irmãos e irmãs, os seguintes irmãos estão sendo chamados para servir missões: Alan Ledington, John C.W. White, Benjamin F. Dewey e Levi Savage Jr. são aqui chamados para a missão de Xi'an, na Ásia. Irmãos, sabemos quão difícil será essa jornada. Oramos que o Senhor abençoe vocês e suas famílias ao iniciarem essa jornada. Ele perdeu sua mãe. E agora ele vai me perder por 3 anos ou mais. Você é uma boa irmã para mim. Você é um bom homem, Levi. Cuide dele, Hannah. E por favor, diga a ele que não importa o que aconteça, eu vou voltar para ele. Ok? Adeus. Eu te amo, Júnior. Gloucester, England, 3 anos depois, março de 1856. Há 6 anos havia mais de 30 mil Mormons aqui na Inglaterra e somente 11 mil em Utah. Daqueles que quiseram se congregar em Sião, somente uns poucos conseguiram os meios para fazê-lo. Irmãos e irmãs, as bênçãos do templo só serão encontradas em Sião. Isso não é uma decisão, é um mandamento de Deus. Em nome de nosso Salvador, amém. Irmão Willie? Irmão Willie, aqui embaixo. Ah, irmão Albert. Você tem uma resposta para mim? Podemos levá-lo até o final da linha do trem, mas você talvez tenha que esperar até 1 ano por uma charrete. Excelente. Te vejo em casa. Tamar, precisamos conversar. Apesar de eu não querer muito, não aconteceu comigo. Não posso fazer parte disso. Chester, é certeza. Nós vamos. Você pode estar indo, mas eu não irei. Você fez sua escolha e eu a minha. Oh, irmã Pentin, aonde vai com tanta pressa? Fique e socialize um pouco. Sinto muito, eu preciso ir. Oh.
Elizabeth! Cante comigo, Christopher. Sem aflição, em paz e sem Vai me deixar sozinho, não é? encontramos um lar. Você estava com aqueles mormons de novo? Se eu pegar você com esses selvagens novamente, eu vou... Vamos todos cantar, partindo de nosso coração. Nem pense em me deixar. Bem alto e Ou eu te mato. com resolução, o nosso glorioso refrão. Tudo bem, tudo bem. Apesar da difícil decisão de deixar seu marido, a irmã o faz em espírito de oração. E por isso, abençoamos-te com coragem, força e conhecimento de que, se continuar firme, tanto tu quanto tuas crianças chegarão ao Vale do Lago Salgado em segurança. E isso fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mamãe, onde nós vamos? Fique bem quietinho. Shhh. Vamos para Sião. Depois podemos voltar para a cama? Elizabeth! Bilhetes, bilhetes, por favor. Bilhetes em mãos, por favor. Bilhetes, 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 por favor. Bilhetes em mãos, por favor. Bilhetes, 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 por favor. Bilhetes em mãos, por favor. Perdão, senhora, desculpe me incomodá-la, mas meu marido ameaçou matar a mim e a meus filhos e agora ele está aqui nesse trem. Minha querida, tem que chamar guarda. Ele está bem ali. Por favor, não olhe. O que posso fazer? Fala tchau pra eles. Vire-se. Tchau. 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 Por que tchau? Vire-se. Tchau. 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 Ele olhou diretamente em meus olhos e para os seus próprios filhos e não nos reconheceu. O que aconteceu?
Um milagre. Mamãe, podemos ir para casa agora? Sim. Sim, estamos indo para casa. Estamos indo para nossa casa em Sião. Junho de 1856, Nova York. Depois de 3 anos na Ásia, minha missão havia terminado e eu finalmente estava voltando para casa. Nada mais poderia me afastar de meu filho agora. Levi! Levi Savage! Chamando pelo irmão Levi Savage. Capitão Willie, eu agradeço sua confiança, mas eu estava esperando poder ir para casa logo. Eu preciso voltar para casa, para o meu filho. Esses santos precisam de sua força e de sua experiência, irmão Savage. Se você os ajudar, o Senhor vai ajudá-lo e vai cuidar de seu filho. Lembre-se de que esses são simples fazendeiros e comerciantes, não são homens de fronteira. Foi designado capitão assistente. Eu estava encarregado de 20 carrinhos de mão e aproximadamente 100 almas. Você já viu um carrinho de mão? É sua filha? Oi, essa é Bodhi. Seus pais não tinham dinheiro suficiente para a viagem. Então eles nos pediram se podíamos levá-lo conosco até sua irmã, em Sião. Para esses primeiros santos, enviar um de cada vez era comum. Só o fato de ter seu filho ou filha colocar os pés em Sião valia qualquer sacrifício. E você é dinamarquesa? Sim. E você é dinamarquês? E você é sueca? Dinamarquesa. Cuidado com os degraus, irmãos e irmãs. Por aqui. Por aqui, irmãos e irmãs. Cuidado com os degraus. 23 de junho de 1856. Conseguimos um estábulo para passar a noite em Cleveland. Muitos desses santos economizaram dinheiro por quase 20 anos para fazer essa jornada. Apesar de a viagem ser muito exaustiva, eles estão muito felizes por estarem aqui. Você está com dificuldades, meu amor? Não, tá tudo bem. Eu estou usando meus músculos agora. Nossa, então estamos em sérios apuros. Minha nossa, o que eles querem? O que eles querem? Deve ser o comitê de boas-vindas. Ei, Roman! Uma noite em nossa cidade já é demais. Amassar! Joseph! Não queremos confusão. Queremos, sim. Por 3 noites seguidas, em Cleveland, Toledo e Chicago, fomos ameaçados por homens que não podiam nem pensar no fato de lixo como nós passar por suas cidades. Mas graças à mão protetora do Senhor, ninguém se machucou. – 26 de junho de 1856, Iowa City. A linha do trem terminava em Iowa City. Querido, por favor, venha me ajudar. O irmão Willie estava certo. Robert,
Robert, não está Maria! saindo como planejamos. Essas pessoas precisavam de toda a ajuda possível. Saia, saia! Por aqui, por aqui. Ó, deixe-me ter certeza de que estou entendendo corretamente. Vamos usar isso para cozinhar nossa comida? De novo, sim. E novamente, isso veio de um búfalo? Sim, isso são fezes de búfalo. Cheira como peixe cru. Peixe cru. Minha nossa! Irmã Peterson! Oh, coitada de mim! Irmã Peterson! Estamos com problemas! 12 de julho de 1856. Acampamento dos Santos. Planejávamos sair 2 semanas mais cedo, mas os carrinhos de mão não estavam prontos. Este atraso poderia nos causar muitos problemas mais adiante. Me desculpe, George. Eu não tenho mais madeira para você. Mas o capitão disse que você tem que terminar até amanhã com qualquer material que tenha disponível. Não tem material suficiente? Mas você tem que terminar de qualquer jeito. Isso não te deixa louco? Não. Isso não me deixa louco. Você me deixa louco. – 13 de julho de 1856. Em Conselho, nós vendemos ou deixamos toda a nossa bagagem para trás, quase 8 quilos por pessoa. Isso faz com que fiquemos muito limitados com relação a nossas roupas e lençóis. Pronto? Irmão Savage, está prestando atenção? 1, 2, 3, vai! Bom, eu perdi para uma criança. Mas eu tenho um forte testemunho sobre essa obra. Por favor, não me faça esperar aqui. Eu preciso chegar a Sião. Eu prometo que andarei cada passo do caminho. Você não vai implorar para andar no carrinho de doentes? Mesmo? Eu acredito em você, Albert. Vamos prepará-lo para ir. Excelente! Agora certifique-se de que haverá lugar para mim no carrinho dos doentes. Estou brincando, estou só brincando. Portanto, nem é o homem sem a mulher, nem é a mulher sem o homem no Senhor. Vocês estão aqui, prestes a embarcar nesta nova jornada. Ela é tão linda. Ela é tão linda. E eles estão tão apaixonados. Diga-me de novo, por que temos que esperar? Para sermos selados em Sião, o lugar de nossos sonhos, e talvez pelo próprio profeta. E se algo acontecer? Nunca, George. Nunca diga isso. Nunca pense isso. Tudo vai valer a pena. Você vai ver. Acredito em você, Sarah. O que o mormonismo fez? Algo assim foi raramente testemunhado. Ver pessoas que um dia foram tão ricas se juntando aos mais pobres dos pobres.
15 de julho de 1856. Iniciamos nossa jornada. Logo ficou evidente que alguns dos santos achavam mais fácil cantar sobre ir a Sião do que realmente seguir o caminho. É sua escolha. Não! Isso é ridículo! Quem ele pensa que é? Se eu soubesse, nós nunca teríamos deixado a Inglaterra. Isso é absolutamente ridículo. Não foi pra isso que eu vim. Por que eles estão indo embora? Alguns são fracos, mas temos que ser fortes. – 11 de agosto de 1856. Florence, território de Nebraska. Provavelmente ficaremos aqui até o final do inverno. Estamos preocupados com a possibilidade de sermos surpreendidos pelo clima de inverno durante a jornada. Falei com Millen Atwood, outro capitão assistente. Desde que eu entrei para a igreja, com toda a minha experiência, eu nunca tive uma posição onde tudo parece ser tão sombrio. Como levar essa companhia adiante a essa altura do ano? Meu medo é que, quando estiverem passando por adversidades e fome, mesmo homens bons podem se transformar e parecer mais como lobos do que como humanos. Eu já vi isso. Lembrem-se das palavras de Moroni. Naquela noite tivemos uma reunião. O irmão Will exortou os santos a seguirem em frente, independente do sofrimento, mesmo até a morte. Então ele me deu a oportunidade de falar. Irmãos e irmãs, temos que fortalecer nossa fé. Irmão Levi Savage, você poderia nos dirigir a palavra? Se eu falar, tenho que falar o que penso, mesmo que isso ofenda alguns. Irmãos e irmãs, eu proponho que esperemos até a primavera para seguir nossa jornada. Eu sinto que, se continuarmos a essa altura do ano, vamos enfrentar muitas adversidades. Corremos o risco de seguir com neve até os nossos joelhos e de nos cobrirmos com cobertores finos e usarmos o chão duro e gelado como cama. Quase não temos roupas e não poderíamos carregá-las se as tivéssemos. Eu não condeno o sistema de carrinhos de mão. O problema é a época do ano em que estamos. Se os mais fracos, velhos e doentes continuarem a jornada, eles morrerão ao longo da trilha. O Deus a quem sirvo é um Deus que pode salvar a qualquer um. Levi Savage está contra aqueles que estão acima dele, e eu o exorto a arrepender-se. Agora, aqueles que desejam continuar em direção a Sião, manifestem-se levantando a mão. Obrigado. Eu sei que o que eu disse é verdade. Mas vendo que vocês estão decididos a continuar, eu irei com vocês. Ajudarei em tudo o que eu puder. Trabalharei com vocês. Sofrerei com vocês.
e, se necessário, morrerei com vocês. Que o Senhor, em sua misericórdia, nos abençoe e nos preserve. (17 de agosto de 1856). Esta tarde, as primeiras 200 pessoas começaram a seguir a viagem. Saindo de Florence, território de Nebraska. E apesar deles não terem as habilidades de um homem de fronteira, eles eram discípulos do Senhor e tinham o que era necessário para se tornarem heróis. É a vez de quem? Bodil. Annie, vai! A viagem era extremamente difícil, mas houve momentos durante a jornada que foram mais maravilhosos do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Bodhi! Vem nos ajudar! Já tô indo! Mas nunca havia tempo suficiente para brincar. E numa companhia de carrinhos de mão, mesmo uma criança pequena tinha tarefas a cumprir. Sim. Capitão Willie, eu gostaria de renunciar como capitão assistente. Negado. O senhor não confia no meu julgamento? Não é isso, irmão Savage. Você estava muito certo disso. Mas você havia pensado no seu plano de ficar aqui durante o inverno? Há mais de 500 de nós. E não há uma cidade em 500 quilômetros que tenha provisões o suficiente para nos abrigar durante o inverno. E isso se nós tivéssemos os meios para comprá-las. Nós morreríamos de fome. Capitão Willie, Irmão Savage, não. Escapamos da Babilônia. E não podemos voltar atrás. George, você começou a escrever um diário? Talvez. Ou talvez seja um pensamento sobre você. Verdade? Posso ver? Depois.
Você é um bom menino? Então ele é seu. Irmãos, como lobos e índios parecem ser frequentes nessa área, sinto muito em pedir, mas eu precisarei de um voluntário adicional para vigiar hoje à noite. Eu posso, irmão Savage? Quem falou? Quem mais fala desse jeito? Você vai enxergar melhor daqui. Obrigado pela ajuda, Albert. Você é um rapaz muito bom. Temos que fazer tudo o que pudermos. Eu devo tudo o que tenho a esse evangelho. Antes eu era só um rapaz de quem todos gozavam. Mas os missionários me ensinaram que sou importante. E que algum dia serei excelente. Bem, eu sinto muito por qualquer lobo que tentar se aproximar de você hoje. Se ele vier, eu vou acabar com ele. Faça isso. Agora, você sabe usar um desses? Oh, certamente. Esse é meu tipo favorito. Já usei várias vezes. Talvez uma relembrada rápida seja útil. Socorro! Alguém me ajude! Albert! Os lobos não causaram problemas para o Albert naquela noite, mas na manhã seguinte ele começou cedo e as coisas se complicaram. Albert! 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 Por favor, me ajudem! Por aqui! Alguém me ajude, por favor! Sai, sai, cachorro malvado! Cachorro malvado, sai! Albert, você se machucou. Você está bem? Aonde vocês estavam? O que os impediu? Eu cheguei aqui há horas e não tenho pernas. Eu ia ser o de jejum deles. Você vai ficar bem, Albert. Espere, não, eu não posso ir aí. Eu prometi que daria cada passo até Sião. Sim. Tudo bem, Albert. O irmão Savage não precisa saber. Não precisa saber. É ele que está puxando o carrinho. Vocês são piores que os lobos. Eu estava um pouco assustado no começo, mas acho que eles estavam assustados. Eu acertei um deles no olho com minha muleta. Vocês precisavam ver. Acho que estava sangrando um pouco. E se vocês viram um lobo só com um olho, foi esse que eu acertei. Acho que ele está assustado e não vai voltar aqui tão cedo. Eu acertei bem no olho. Irmão Lefford. Irmão Lefford. É sua vez. 3 noites seguidas. Eu sinto muito. A necessidade constante de vigília e a falta de sono estavam afetando aos homens. Certifique-se de ficar em alerta. Você vai ter 1 hora pela manhã para descansar mais um pouco. Verdade? 1 hora inteira? Capitão Willie? Acabei de dizer à minha esposa que tudo vai ficar bem. Vai, não é? Ou mentir pra ela? Irmão Willie,
Eu quero respostas. Assim como todos nós. Olhe pra esse clima! Isso é ridículo! Está frio e úmido! Por que você não pensa em mais alguém para variar? Cada membro dessa companhia está exausto e faminto. Escute, eu não consigo fazer nada com vocês murmurando e reclamando constantemente. Mas é pra você ser o nosso líder! Como você só sai Vocês desse podem jeito? parar um É isso, pouco de então? reclamar, por favor? Não, Voltem não para os vou seus voltar. carrinhos e Precisamos de comecem a ajuda. puxar. Todos nós temos Como que espera começar que a essas puxar. pessoas continuem? Porque eles têm que Olhe continuar. pra elas. Você deveria Elas voltar mal a conseguem ajudá-los. colocar um pé na Não frente é do assim. outro. A gente Assim, fica aqui que grande conversando, líder não você tem é. como. A gente tem que parar, não pode. Eles têm que continuar. Irmãos, tudo o que temos que fazer é continuarmos. A ajuda vai chegar. Irmão Atwood, você poderia me ajudar? A saúde do meu pai começou a decair. Ele ficou inconsciente. O capitão Willie teve que colocá-lo no carrinho dos doentes. E por conta disso, ele não tinha nenhum familiar cuidando dele. Os irmãos vieram e lhe administraram uma bênção. Eles sabiam que ele estava morrendo. Ele não deixou nada por fazer. Nós consagramos o irmão Lowder para o Senhor, porque ele é digno disso. Ele terminou o seu trabalho. Foi um servo fiel na igreja, e nós, os servos do Senhor, o selamos a Deus, nosso Pai. Às 11h15 daquela noite, meu pai faleceu. Ele era um homem pequeno e frágil. Antes da jornada, ele estava preocupado se teria a capacidade de puxar um carrinho de mão por tantos quilômetros até Sião. Por causa disso, ele foi acusado por alguns de apostasia. Aquilo magoou muito meu pobre pai. Por que você não se impõe como um homem de Deus e diz que você e sua casa vão servir ao Senhor e ir a Sião a qualquer custo? Vou provar a eles, mãe. Nós vamos a Sião e vou puxar um carrinho de mão, nem que eu tenha que morrer no caminho. Meu pai cumpriu sua promessa. Começamos somente com 450 gramas por dia. Agora só comemos 300. Eles pedem muito, mas dão muito pouco. É um tratamento difícil que nos dão. Sem compaixão. Como eles esperam que homens puxem um carrinho de mão comendo só isso? Isso por dia? É patético. Para todos nós? É ridículo. É sim, é sim. Somos homens grandes. Eu sei. Olha o tamanho dessas porções. Elder Richards e outros líderes da missão britânica passaram pelo acampamento e seguiram rapidamente para avisar aos santos em Salt Lake sobre nossa vinda. Uma reunião geral foi convocada. Elder Richards soube das minhas palavras com relação a esperarmos pela primavera. Acredito que ele achou que minhas palavras criaram divergências. Aqueles que tentam aconselhar ao Senhor e seus servos o podem fazer, se desejarem. Mas não prosperarão. Precisamos confiar na bondade de Deus e não na sabedoria dos homens. Levi Savage. A bondade do Senhor nos levará adiante. Eu peço ao irmão Richards e a cada um dos irmãos perdão por tudo o que eu disse e fiz de errado.
Um truque que nós crianças gostávamos de usar era de irmos um pouco mais à frente do acampamento principal. Dessa maneira, tínhamos tempo de brincar enquanto os outros se aproximavam. Abram alas para a rainha da Inglaterra! Abram alas! Abram alas para a rainha da Inglaterra! As minhas se acabaram. Compartilhe comigo. Mas ficar sozinhas nem sempre era uma boa ideia. O quê? Cobras. Rápido. Faça uma oração. Amém. Por que você está sussurrando? Não quero que as cobras ouçam nosso plano. Preparar? Tá pronta? Vamos! Sentimos que devíamos seguir em frente, bem pelo meio delas. Pula! Pula! Parecia que tínhamos pulado por mais de uma milha, Vamos conseguir! mas graças à mão protetora do Senhor, conseguimos sair dali sem nos machucar. Pula! Vamos! Pula! Irmã Cooper, eu estava esperando ter uma chance de falar com você. Parece que cada vez que você me vê, algo acontece, como um inseto. Era um inseto que entrou no meu nariz e eu tive que... É um pouco... Irmão Levi, posso conversar com você em particular? Certamente, capitão. Os escoteiros chegaram a Fort Laramie. Não há suprimentos para nós. Estamos com problemas. Você tem todo o direito de me dizer que tinha avisado. Não farei isso, capitão. Eu usei palavras duras contra você para unificar os santos. Eu tinha que ser determinado. E no que está pensando? Na velocidade em que estamos, 20 quilômetros por dia, a nossa farinha vai acabar 500 quilômetros antes de alcançarmos o vale. Não vamos ter comida nenhuma em 10 dias. O que pode ser feito? Cortar as porções. De novo. Então é isso que vamos fazer.
Falamos sobre passar o inverno em Fort Laramie, mas como não havia nada para nós, decidimos continuar. Meu medo é que em 2 semanas, a maior parte de nossa companhia esteja morta. Eu escrevo o máximo que posso, caso não tenha a oportunidade de explicar o que está acontecendo ao meu filho. Apesar de Jane estar muito doente e precisar de meus cuidados, eu não ousava parar. Christopher. Ela já morreu? Eu tinha que continuar com a companhia. Irmão. Sarah. Querida. Consegue sentar para jantar? Como muitos outros, Sarah Franks tinha contraído febre e calafrios. Obrigada, George. Eu estou faminta. Minha vez. Nosso Pai Celestial, somos abençoados pelo alimento que temos hoje e pela chance que temos de estar juntos com os santos. Por favor, abençoe essa refeição tão farta e nos abençoe para que sejamos fiéis e perseveremos até vermos Sião e sermos selados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já comeu o seu jantar? Eu não pude esperar. Paciência, George. Talvez amanhã você possa esperar para comermos juntos? Eu gostaria muito. A irmã Mellor, ainda fraca do parto dos seus gêmeos que nasceram mortos, e por causa da dificuldade da viagem, finalmente desistiu e disse que não podia mais seguir adiante. A companhia não podia esperar por ela. Então ela beijou cada um de seus filhos, sentou-se em uma pedra e chorou. O seu marido planejava retornar para buscá-la. Cuide da família. Eu vou ficar com a mamãe. O quê? Não! Vocês não podem ficar à mercê dos lobos? Ela não pode ficar aqui sozinha. Agora vá. E eu vou tentar ajudá-la a recobrar o juízo. Querido Pai Celestial, por favor, nos ajude. Ela está tão desapontada e eu não sei o que fazer. Eu desejo fazer o que é certo, mas não sei como. Por favor, nos poupe dos lobos e nos ajude com os meios de voltarmos ao acampamento. Eu oro
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mãe? Veja o que o Senhor nos providenciou. Muitas vezes depois daquilo, a irmã Mellor falou que queria ter desistido, mas então ela se lembrava de quão maravilhoso o Senhor tinha sido em poupá-la tantas vezes e oferecia uma oração de agradecimento. Eu tinha deixado a Inglaterra com o coração pesado, porque o jovem que eu amava tinha decidido não se afiliar à igreja e emigrar comigo. Eu estava muito triste por causa da minha saúde precária e porque eu sentia falta do homem que eu havia deixado. No meu pior momento, eu tive um sonho. Eu sonhei que o meu amado vinha e estava ao meu lado. Ele parecia tão real. Mas ele não estava sozinho. Havia outro homem com ele. No meu sonho, o meu amado desaparecia, mas o outro homem continuava lá. Uma noite, eu fui pegar umas fezes de búfalo para fazer uma fogueira e esquentar o pouco de comida que restava para as minhas crianças. Como está a companhia? Como está a companhia? Estamos necessitados e passando fome. Talvez eu possa ajudar um pouco. Siga-me. Omar. Estenda o seu avental. Tudo o que eu podia pensar era o que isso significaria para os meus filhos.
compartilhe com os outros. Não vá se perder. Quem é você? Assim como você, sou um viajante. Percebendo que eu nem tinha agradecido, eu voltei procurando pela caverna. Irmão! Irmão! Mas não vi nem a sombra dele. Voltei para o acampamento e dividi a carne com aqueles que mais necessitavam. Sem dúvida, aquilo salvou nossas vidas. – 15 de outubro de 1856. Os santos estão enfraquecendo e definhando rapidamente. Muitos deles estão doentes. O que pode me dizer sobre o irmão Lanford hoje? O acampamento inteiro estava comendo qualquer coisa que pudesse ser mastigada. A irmã Rowley ficou arrasada ao ver seus filhos tão famintos. Ela os assistia enquanto eles puxavam casca solta do carrinho, queimavam o pelo e mastigavam a casca. Querido Pai, pela bênção do Teu Evangelho, nós somos eternamente gratos. Mas agora, precisamos chegar a Sião para selar nossa família. E oramos pelo alimento necessário para terminarmos a nossa jornada. Ela lembrou-se de 2 biscoitos duros que tinham sobrado da viagem. Eles eram pequenos e eram tão duros que não podiam ser repartidos. Certamente, 2 biscoitos duros não são o suficiente para alimentar 8 pessoas. Mas 5 pães e 2 peixes também não eram o suficiente para alimentar 5.000 pessoas. Sabemos que, através do teu poder, o que é pequeno e fraco pode se tornar em algo grandioso. Pela primeira vez em muitas semanas, a família Rowley não foi dormir com fome.
Ele está cuidando de nós. 19 de outubro de 1856. O inverno chegou. E chegou de uma vez. No estado enfraquecido da companhia, as muitas travessias de rio se tornaram perigosas e praticamente impossíveis. Última travessia do Rio Plate. Meu amado passou o dia como o Salvador teria feito, ajudando aos necessitados. Eu ficava pensando como ele estava aguentando caminhar o dia inteiro através daquela água congelante. E depois eu pensei como eu podia ser tão fraca para permitir que ele fizesse aquilo. E se eu cair? Nunca deixaria você cair. George não era o único que tinha dado tanto de si naquele dia. Mas ele era o único a quem eu tanto amava. A água gelada do rio não é a única razão pela qual os santos estão caindo. Ele tem nos dado toda a sua comida. Ele vai morrer de fome. Deus te abençoe, Levi Savage. O que você vai comer? (20 de outubro de 1856). Depois de comer seu jantar, meu melhor amigo, John Lefford, faleceu. Parem! Saiam daí! Ao deixar essa manhã, eu vi os lobos na cova que tínhamos acabado de cavar. Tentei expulsá-los de lá, mas eles acabaram vencendo. Betsy, precisamos partir. Betsy, os irmãos precisam guardar a tenda.
Betsy. Oh, não. Oh. O que vamos fazer? Oh, não. Só havia uma coisa que eles podiam fazer. E o chão estava muito duro para ser aberto. Durma bem, minha princesa. Mais tarde, naquele dia. Ela está em um lugar melhor, Elizabeth. Ela realmente está. Elizabeth! Elizabeth! Venha comigo, James. O quê? Nós nos esquecemos. Como podemos esquecer? O que você esqueceu? Não eu. Nós nos esquecemos. Um servo do Senhor nos prometeu que se vivêssemos o Evangelho, todos os membros de nossa família chegariam a salvo em Sião. Espere, pare! Fale comigo, Elizabeth! Oh, minha querida esposa. Ela está descansando em paz. Ela partiu para o outro lado. Todos os membros da nossa família, James. Todos os membros da nossa família. Margaret, George, vamos! Volte para nós, querida. Nessa condição, ela está melhor do que nós. Não! Querido Deus, nós demos tudo o que podíamos. Sabemos que através de seu Filho tudo é possível. Por favor, Pai. Por favor. Por favor, Pai. Coloque um pouco de água no pano, vamos aquecer o pescoço dela. Ela está viva. Nossa querida filhinha está viva. Quando eu soube da cura milagrosa de Betsy Cunningham, eu não consegui conter as lágrimas. Boldo Mortensen ficou responsável por cuidar de Niels enquanto a companhia atravessava uma tempestade de neve o dia inteiro até a noite, procurando se proteger da tempestade. Ela estava exausta, mas ainda tinha que colher lenha. Ela aguentou tudo o que era possível para um ser humano e deve ter se sentado para descansar um pouco. Aquele foi o seu descanso final. Jens Nilsson teve um colapso. Tudo o que a irmã Nilsson podia fazer era ajudá-lo a subir no carrinho de mão e puxar o carrinho sozinha.
Quando eles finalmente alcançaram o acampamento aquela noite, eles viram que seu filho, Niels, tinha congelado. E algumas horas depois, ele foi colocado em uma cova com mais outros 12. Durante aquela noite de frio severo, 13 da companhia pereceram. Os homens estavam fracos, mas cavaram uma cova rasa. Meu pai ajudou a ver minha amiga, Bodil Mortensen, deitada junto com os mortos, assim como Niels Nielsen. Até hoje, mais de 50 anos depois, aquela imagem ainda me assombra. Com o avanço da jornada, não era difícil perceber quem estava prestes a morrer. Os olhos fundos e o semblante triste, junto com o enfraquecimento gradual da mente, previam a vinda da tragédia que se aproximava. A morte veio de várias maneiras. Alguns morreram lado a lado de mãos dadas, mostrando as últimas agonias e sofrimentos da vida com um último suspiro de amor e afeição. Alguns ofereceram uma oração fervorosa e seus espíritos partiram enquanto isso era feito. Alguns cantavam hinos. Outros comiam migalhas de pão. Alguns, como Albert, começaram a viagem com poucas das misericórdias da vida. O fato dele ter sobrevivido por 500 quilômetros foi um milagre. Eu sempre quis um corpo forte. Agora falta um. Quando chegar a Sião, pense em mim. Sabe de uma coisa, Albert? Você é excelente. Muitos desses cujos espíritos estavam prestes a nos deixaram com palavras profundas. Tudo valerá a pena se a minha posteridade mantiver a fé. Diga a meu filho que morri, com meu rosto voltado para Sião. Eu vi homens cavando covas para seus irmãos e antes do dia terminar, eles estavam deitados na mesma cova que tinham cavado. Savior, Redeemer of my soul, whose mighty hand hath made me whole, whose wondrous power hath raised me up and filled with sweet my bitter cup. What tongue my gratitude can tell? O gracious God of Israel. Ninguém pode descrever. Isso não pode ser compreendido ou entendido por nenhum ser humano nessa vida. Somente por aqueles que tiveram que passar por isso. Tudo o que eu queria fazer era a vontade do Senhor e estar com meu filho.
Eu pedi isso ao Senhor várias e várias vezes. Dos 500 membros da companhia, a morte já levara 65. Irmã Pantin, as crianças estão conseguindo acompanhar? Irmão Savage, onde está o Senhor? E onde estão seus servos? Fizemos tudo o que nos foi pedido. Por que isso? Eu não tenho a resposta. Irmão Savage, a ajuda está vindo? Os homens agora estão fracos demais para armar as tendas. Alguns nunca se George? recuperaram da última travessia do rio. Você pode me ouvir, George? Você tem que descansar. Quando chegarmos a Sião, seremos gratos por esse desafio. Essas adversidades nos fortalecerão. George, fique comigo. Meu querido, você tem que ficar comigo. Não me deixe. Nós não fomos selados. Eu te amo demais. Pensamentos sobre Sara. Tens um coração, minha bela virgem, para dar livremente? Não se envergonhe e não temas a verdade dizer, pois o amor é um poder que ninguém pode vencer, que a morte não pode tirar. E eu não quero ter sua mão, a menos que tenha seu coração. Pois tudo que é meu eu te dou, sem nada guardar. O que mais devo fazer, minha querida Sara, para no seu coração morar? Paciência, George. Talvez amanhã você possa esperar para comermos juntos? Dizem que outros homens viram anjos voando, imponentes. Mas eu te vi. E minha querida, para mim, isso é o suficiente. Irmãos, tem outra maneira de sepultar o George. Há outras maneiras. Não. Essa é a única maneira. Não poderia suportar a ideia dos lobos profanarem alguém tão puro. Mas você não tem quase nada. E agora sem o seu chale? Ele fez o que o Salvador pediu. Ele deu tudo aos outros. Ele deu tudo a mim. Eu posso dar a ele o meu chale.
Eu te amo, George Padley. Tudo vai valer a pena. No dia seguinte. Sem comida, sem poder continuar. Será que foi tudo em vão? Se demos o nosso melhor, então não foi em vão. Alguém está vindo. Eu vejo um homem. Eu também vejo. Eu vejo um anjo. Eles vieram, atravessando tempestades furiosas, através de 500 quilômetros congelantes. Eles arriscaram suas próprias vidas e vieram nos resgatar. Joseph A. Young, o filho do profeta, foi o primeiro, e carroças com suprimentos vieram depois. Esta foi com certeza a chegada mais esperada de socorro registrada na história. Porque se os resgatadores tivessem chegado um dia atrasados, as mortes teriam escalado. Mãe, aquele é o homem. Que homem? O homem do meu sonho. Apesar do socorro ter chegado, as carroças com suprimentos estavam a 2 dias de distância, e ainda havia muitas tribulações à nossa frente. Mais morreriam antes de chegarmos ao vale. Mas a batalha mais difícil já tinha terminado. A batalha que todos temos que enfrentar. A batalha da fé contra o medo. Durante a minha viagem, aprendi que os santos, diferente de outras pessoas em circunstâncias desesperadoras, conseguiram manter sua bondade e permanecer cristãos. Nunca mais voltem! Você está salvo agora. Oh, meu bebê. Estávamos sendo cuidados. Outros estavam nos ajudando. Eu olhei muitas vezes para trás para ver quem estava empurrando meu carrinho de mão, mas não vi ninguém. Eu sabia então que os anjos do Senhor estavam lá. – 9 de novembro de 1856.
Amy Lowder, que com seu marido tinha certeza de que estavam muito fracos para fazer a jornada, se tornou em um dos maiores exemplos de força. Ela faleceu aos 83 anos, ainda viúva. Ela não acreditava que existisse outro homem na Terra igual a seu marido James. Tamar Lowder e Thomas E. Ricks casaram-se no ano seguinte. Eles se estabeleceram em Rexburg, Idaho. Ricks College recebeu o nome em homenagem a eles. Como dito na bênção administrada aos Cunninghams, todos chegaram a salvo no vale. Betsy tornou-se mãe de 14 filhos. James e Elsie Nelson estabeleceram 6 cidades, terminando em Bluff, Utah, onde James foi bispo por 26 anos. Por conta de suas tribulações com o carrinho de mão, ele mancou pelo resto de sua vida, com um pé perpendicular ao outro. Ele havia orado para que, se ele pudesse viver para ver Sião, todos os seus dias seriam dedicados a trabalhar sob a direção do santo sacerdócio. James e Elsie viveram para cumprir aquela promessa. A promessa de Wilford Woodruff se cumpriu. Elizabeth Bunting e suas 2 crianças chegaram a salvo no vale. Mas depois da morte de Elizabeth, sua filha Jane começou a duvidar da experiência de sua mãe na caverna. Um irmão discursou na igreja sobre a companhia Willie de carrinhos de mão. Ele contou sobre a irmã na companhia que recebeu carne seca de maneira milagrosa e compartilhou com os outros. Ele era sua segunda testemunha. Mary Hurren chegou ao vale com os pés pretos e congelados. 2 médicos falaram que ela morreria se suas pernas não fossem amputadas. Seu pai disse que ela não tinha caminhado 1.600 quilômetros para ter suas pernas amputadas. Com muita fé e cuidado constante, depois de 3 anos, Mary voltou a andar, tornando-se mãe de 13 filhos. Apesar de ser um rígido capitão, James G. Willey foi realmente um grande líder para aqueles sob o seu comando. Por 2 meses após o resgate, ele esteve entre a vida e a morte devido aos perigos e exaustão que ele enfrentou ao ajudar os outros durante a jornada. Quando ele faleceu em 1895, quase todos os habitantes de Mendon, Utah, onde ele havia servido como bispo e prefeito, fecharam suas lojas e vieram dos campos para honrá-lo. Levi Savage foi um herói não somente pelo que fez, mas também pelo que não fez. Ser repreendido em público por dar seu conselho deve ter sido profundamente humilhante. Mas ele nunca murmurou ou ficou amargurado. Ele continuou a seguir seus líderes humildemente. 2 anos depois, ele casou-se com Ann Cooper, da companhia Willey. Ele faleceu em 1910, ainda firme na fé, aos 91 anos de idade. Mesmo com todas as dificuldades, a porcentagem daqueles nas companhias Willey e Martin que morreram não foi muito maior do que a das outras companhias que seguiram a trilha de Oregon. Considerando tudo o que eles passaram, esse é talvez o maior milagre de todos. Quando os homens retornaram na primavera seguinte, eles encontraram Charlie ainda na árvore. Sem nenhum rasgo, mas sem o corpo de George Padley. Alguns especularam que as orações de Sarah para a proteção de seu amado foram respondidas, e George foi levado à presença do Senhor. Quando o presidente James E. Faust ouviu a história de George e Sarah, ele chorou. Ele chamou a história de amor deles de uma das maiores histórias de amor da migração para o Oeste. E em 1997, ele pediu para que eles fossem selados no templo para o tempo e a eternidade. Tudo valerá a pena, Sarah Franks. Eu espero que vocês nunca se cansem de agradecer a eles, que possamos ler e reler, e ler para nossos filhos e para os filhos de nossos filhos, os relatos daqueles que sofreram tanto. Presidente Gordon B. Hinckley. Savior, Redeemer of my soul, whose mighty hand hath made me whole, whose wondrous power hath raised
to